Mais uma edição do nosso Redação News Podcast Conversa. Hoje eu tenho o prazer de convidar aqui os meus amigos Eduardo Soares e o Samuel Bernardes, que estão aqui mais uma vez. Tu está estreando, né? Estreando. E o nosso querido Eduardo já é prata da casa. É sócio, né? Já é sócio. Feliz, né? Feliz, porque o Redação. acolhimento que vocês têm aqui não tem como nós nos Que tornarmos legal. mais felizes. Né? Sabe que até ontem, quando eu estava montando o programa, até falei para a Vivi, tem que vir aqui, Vivi, também, porque a Vivi é uma parceira minha de anos, né, cara? Que eu fiz muitos anos rádio também, né? Então, até tenho saudades, viu, de voltar à hora de novo. Quem sabe? Mas isso aqui está me satisfazendo. Os guris me provocaram, fizeram uma provocação e eu estou aqui muito bem, graças a Uma Deus. provocação positiva, né? Positiva. Aí. Mas, Eduardo e Samuel, nós vamos falar aqui sobre a questão de distinção empresarial, que é um produto muito lindo da ACIBA de anos, né? Que isso, 20 anos, é isso? 20ª edição esse ano. 20ª edição, cara, imagina. Nós vamos falar disso depois dos comerciais. Ninguém está preparado para o luto, por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Malê, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. Muito bem, voltando depois dos comerciais aqui no Redação News, podcast Conversa. Conversando hoje com o Eduardo Soares, presidente da CIBA, o Samuel Bernardes, que é o tesoureiro, é isso? Diretor. Mas gosta das finanças também, né? É um homem que sabe bastante sobre as finanças. Né? Que legal. Muito bem, mas vamos começar falando de coisas alegres, felizes, né? Que é a distinção empresarial. Gostaria que tu começasse falando sobre isso, Eduardo. Claro. Prazer te receber de novo. Prazer, né, Zé, reitero aí, né, meu agradecimento. Imagina. E meu acolhimento aí, né, teu e de toda a equipe, né, a gente aqui se sente muito bem. Eu acho que eu quero salientar isso porque aqui tem uma energia muito boa, né, o acolhimento de vocês é muito bacana, é um lugar diferente. A gente se sente em paz e se sente em casa. E acolhido. Acolhido, né? Então não tem como nós não estarmos mais felizes, né? De oportunizar esse momento aí dessa troca de ideia. Mas o Distinção Empresarial, ele está na sua 20ª edição. Ele é uma premiação que envolve as empresas mais lembradas, indústrias, prestadores de serviço e profissionais liberais. Uhum. E não é simplesmente mais lembrado, mas por que ele é mais lembrado? Ele é mais sim. lembrado por qualidade no atendimento, ou qualidade do produto, ou pelo preço praticado. Então existe essa equalização, né, do porquê que a empresa ou o profissional liberal é mais lembrado. E esse ano é um ano muito especial, né, porque a gente comemora aí 20 anos, né, e muitas mudanças, né, foram sugeridas aí e aproveito para reiterar, né, meu agradecimento ao Samuel, que é um grande parceiro, né, e faz parte do grupo de trabalho do Distinção. Por isso que também a presença dele aqui era importante, porque as pessoas que estão ali trabalhando no bastidor, né, que está no dia a dia ajudando a fazer com que a nossa pesquisa se torne cada vez mais confiável, né, no sentido da credibilidade das pessoas, porque a gente sabe, e as pessoas comentam, mas eu nunca vi ninguém ser entrevistado. O que nós fizemos esse ano? Esse ano todos os pesquisadores estavam identificados com colete. Claro. Então, ou seja, a gente começou a pensar em como resolver os problemas que de alguma forma estavam ali, né? Nessa edição, a gente trabalhou com 3.614 entrevistados. Então, ou seja, até ano passado era 1.400. Então, nós mais do que dobramos. Então, ou seja, trabalhamos com geolocalização. Então, todos os pesquisadores com o seu smartphone, nós, em tempo real, sabíamos aonde eles estavam entrevistando. Então, para quê? Para cada vez mais dar mais credibilidade ao processo, mais segurança, e que o prêmio seja um verdadeiro reconhecimento pela prestação de serviço e qualidade naquilo que as empresas possuem. E acima de tudo mais real, né? Mais real. E lembrando que o Distinção ele não fornece a premiação para o segundo lugar. Claro. Nós vamos ter, inclusive, esse ano, algumas empresas que optaram por não receber a premiação, não vão nem ser citadas, porque faz parte do processo. Somente aquelas que ficaram em primeiro lugar é que vão ser citadas. Claro. Sabe que eu vinha para cá agora e pensando assim nas coisas que ia perguntar para vocês,
Uma coisa que me chamou a atenção, e se isso é destaque na pesquisa de vocês, a fidelização. Eu estou perguntando isso para vocês porque eu, por exemplo, assim, aonde eu sou bem atendido, eu viro um cliente fiel. Como é que vocês estão sentindo isso e se a pesquisa consegue enxergar isso? Existe um motivo de ser mais lembrada, né? Ela pode ser lembrada pelo preço, pela qualidade no atendimento, serviço, enfim. E isso também está na pesquisa, né, Eduardo? Então, eu vejo que essa pesquisa, ela é uma grande ferramenta para quem está na frente de qualquer negócio, para saber o porquê que foi lembrado. Então, é um retrato real. É a nossa intenção, entendeu? Sim. Até porque a Urcamp é que faz essa chancela de pesquisa estatística. E 1.400 amostras pela nossa população é algo aceitável. É um número fantástico. Só que esse ano a gente mais que dobrou isso. Sim. A gente mais que dobrou isso. E o que eu acho que o que a gente traz nessa edição e o que a gente aprendeu com o ano passado, né, foi que a gente, além disso, a gente tem outros dados. A gente consegue, por exemplo, cruzar faixa etária. Então tu sabe quem mais votou em ti, qual foi o público, profissão, bairro. Então tu sabe. Quem tem público-alvo, né? Se o empreendedor tiver interesse, ele vai saber qual é o bairro que ele está mais forte, qual é o bairro que ele precisa melhorar a sua na faixa etária, profissão. Então a gente... E o pessoal procura saber essas informações? Alguns, não todos. Não todos. E o que vocês estão pensando para o futuro para fazer com que eles se aproximem mais daquilo que é uma ferramenta boa para eles? A ideia é a gente vender isso. Que legal. Não, agora eu achei muito interessante a tua pergunta, Zé. Por quê? Porque hoje, na reunião que nós estávamos pela manhã, no grupo de trabalho do Distinção, a própria Michele, né, trouxe essa percepção, né, sobre o quanto nós, como entidade, deveríamos instigar mais os empresários a cuidar dessas informações e usar elas não só ao participar, seu favor. né? Não só participar. Então, ela inclusive sugeriu, né, e é importante a gente citar, porque isso foi verdadeiramente uma ideia dela, ela sugeriu que depois da premiação, a partir de segunda-feira que vem, nós começássemos a entrar em contato com os vencedores e instigá-los a saber se eles estão realmente olhando estas informações. Porque os dados, as informações, se a gente não fizer nada com elas, não tem validade nenhuma. Né? Então, assim, e é uma pesquisa com uma amostragem muito significativa, como bem colocou o Samuel. Então, imagina, a gente sai de 1.400 e passa para 3.614. É muita coisa, cara, dobrar. Então, assim, isso faz com que a gente tenha mais credibilidade dentro do processo e que essas informações, elas com certeza são muito assertivas. Claro. E até vou fazer uma provocação para vocês aqui, que essas informações saiam para fora. Então, o podcast está à disposição de vocês para trazer as pessoas aqui, até para nós instigá-los. Perfeito, excelente ideia, Zé. Obrigado, Zé. Muito legal. Bom, vamos falar um pouco sobre o evento? Vamos, claro. Local, horário, enfim. Esse evento da 20ª edição do Distinção, ele vai se repetir esse ano lá no Cantegril. Será a partir das 19h30, né, já início das atividades. A gente, hoje, com chuva, a equipe já está lá preparando e montando. Por quê? Porque a gente precisa, com bastante antecedência, deixar tudo o mais preparado possível, né, para ter, como tu bem comentou, esse acolhimento. Né? Então, ou seja, a estrutura toda já está sendo montada para que as pessoas que ali estiverem, elas possam verdadeiramente se sentir homenageadas. Tanto Zé, que a gente fala que essa premiação é o Oscar de Bagé. Sim. Porque não existe nenhuma premiação com tamanha relevância, né, com tamanha importância do que o Distinção. Ou seja, uma pesquisa que já está há 20 anos no mercado e cada vez mais, como o próprio Samuel trouxe, nós nos debruçamos a buscar sempre uma melhoria. A cada ano, o ano passado, a gente identificou vários pontos que não estavam ainda como nós gostaríamos, e aí a gente foi mudando
para chegar nesse que não é o modelo perfeito, mas é o melhor que nós podíamos fazer nesse momento. E ganhou credibilidade acima de tudo, né? Sim. Porque quando mais pessoas participam, né? E eu estou falando não só as empresas, mas também as pessoas. Porque aí tu busca o direto, a pessoa que vai comprar, que vai na loja, né? Que vai no comércio, vai consumir, né? É porque tu ser reconhecido e lembrado para quem monta qualquer negócio é a coroação do teu trabalho, entendeu? Então tem gente que busca, né, Eduardo? Tem gente que quer saber quem ganhou, se eu ganhei, se eu não ganhei e tal, né? Tem gente que às vezes não acha, mas eu não vi ninguém e tal, mas o que a gente tem que reconhecer é que existe um esforço da nossa associação em fazer isso, né, para que o próprio comércio cresça. Claro. Comércio, serviço, indústria, cresça, saiba aonde ele está melhor, aonde ele pode melhorar, enfim. E é desse jeito que a gente vai crescer, é desse jeito que a gente vai conseguir crescer como um todo, né? Como é importante isso que o Samuel trouxe, né? Porque assim, se nós fôssemos, Zé, hoje encomendar uma pesquisa nessa dimensão, o valor seria astronômico. Com certeza. Porque assim, hoje para a empresa sairia um valor muito alto poder ter uma amostragem tão significativa com toda essa metodologia que foi utilizada, né? E toda ela digital, né? Esse ano a gente fez uma grande mudança que foi 100% digital, ou seja, a pessoa estava lá dando a sua colaboração e automaticamente essa pesquisa já estava sendo computada. Então, ou seja, a gente acabou dinamizando bastante esse processo e também através de uma auditoria que nós fizemos antes de finalizar os dados para poder entender verdadeiramente se as informações estavam corretas. Então a gente fez toda uma estrutura metodológica para que a gente tivesse os dados de forma o mais assertivos possível. Triagem, a limpeza dos dados, eram 5 pessoas, né, que tinham acesso. 5 pessoas. 5 pessoas que tinham acesso aos dados online, e a gente conseguia ver ali, vamos ajustar aqui e ali, enfim. Foi algo bem aberto, assim, né? Sim. E algo que eu acho que vai deixar uma base de dados que, se alguém... Confiável. Isso, até para a gente minerar esses dados para tentar achar informação. Hoje, né? Na verdade sempre foi, né? Informação é poder. Mas dessa fala de vocês me chama a atenção que acho que a Urcamp foi importante para vocês nesse trabalho, né? Sempre foi. Mas acho que agora com essa questão online, eu acho que foi melhor ainda, né? Entrou uma empresa junto, né? Que foram os guris. Nós, nesse momento, assim, a Urcamp, através da consultoria Júnior, né? Ela organizou toda a metodologia, fez toda a coleta das informações, e nós contratamos esse ano uma startup bagiense, que bom. a Y, que fez o tratamento destas informações de uma forma mais digital, onde nós conseguíssemos cruzar mais as informações para que nós tivéssemos mais indicadores, e que com mais informações, mais indicadores, a empresa conseguisse tomar melhores decisões. Claro. Me chamou a atenção, acho que na última fala que nós tivemos aqui, que eu até desconhecia que nós temos várias startups aqui, né? Sim, nós temos várias startups, né? E esse é um momento muito interessante. Em várias áreas, né? Com certeza, né? E a gente está fazendo essa menção na startup também, porque é uma forma de desenvolvimento da nossa região, né? Parece que às vezes as coisas estão tão distantes, né? Parece que tudo acontece tão longe de Bagé. E na verdade não, né? Na verdade as coisas estão aqui, nós temos startups com grande capacidade e não estão sendo divulgadas, né? Ou melhor, a gente tem um trabalho, inclusive, não pela CIBA só, mas através do ecossistema de inovação de Bagé, que é o Ecobá, para também divulgar mais essas ações junto às startups. Você pretende fazer algum movimento futuro, por exemplo, tipo Summit, que foi em Gramado, agora passou o Brasil, está no exterior? Sim, existe sim, porque esse Ecobá, que é o ecossistema de inovação de Bagé, ao qual eu faço parte do comitê gestor, nós
estamos estruturando para que cada vez mais eventos maiores possam acontecer em Bagé. Porque esta vai ser uma forma de tornar Bagé uma referência também em inovação. Por isso eu digo, temos muitos capitais intelectuais em Bagé, mas infelizmente a gente não consegue mostrar tanto, né, Zé? Não conseguimos ter braços suficientes para mostrar. E ter visibilidade, né? Eu acho que é mais importante isso, né, Samuel? Vale uma hora aqui. É verdade. Vamos trazer eles aqui, sim. Inovação, né? Ecossistema de inovação em Bagé. Bem interessante. Muito bem. Vou ao intervalo comercial e já volto com vocês aqui falando sobre outros temas. Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e translados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000. E 53 999 29 8520. Voltando aqui com o nosso Redação News Podcast Conversa, hoje com a presença do Eduardo Soares, presidente da CIBA, já frequentador assíduo do Redação, sócio, né? Sócio. Legal. E o Samuel Bernardes está estreando. Estava nervoso, não está mais. Está tranquilo, né, Samuel? É isso? Vamos lá. Muito bem. Guris, vamos falar mais um pouco, não sei se vocês querem tocar mais algum aspecto da pesquisa, que eu acho extremamente interessante, né? A gente já acordou algumas coisas aqui, né? Eu acredito que assim, é um evento aí com uma participação em torno de 700 pessoas, né, no evento. Ele faz também uma circulação na economia de Bagé. É importante a gente falar sobre isso, porque esse tipo de evento... Vocês compram serviços, né? É o maior, eu acho que tem. É o maior evento. É o maior evento. Compram serviços, evento social de Bagé. É o maior evento de Bagé. E naturalmente as pessoas elas adquirem roupas, acessórios, elas se preparam, principalmente as mulheres, né? Vão lá... O jantar. Sim. Então, assim, tem um envolvimento muito grande também do comércio, né? Que é algo que a gente precisa cada vez estimular mais, que seja esse consumo local, né? Sim. Deixa eu perguntar, vocês já estão preparando, acho que não sei se é novembro ou dezembro, tem um outro evento também de vocês com o poder público, né? Nós temos em novembro o Mérito Empresarial. Mérito Empresarial. Mérito Empresarial, essa tua pergunta foi muito interessante, porque as pessoas elas sempre perguntam, o que é o mérito, o que é o distinção? Que é diferente. Distinção já, o próprio é o reconhecimento, tá né? E o mérito empresarial são as empresas prestadoras de serviço que têm maior arrecadação desse mês para o município. Então ali se concentra, né? Vamos pensar assim, os maiores geradores de riqueza para o município. Esse é um evento que a gente mudou o calendário, passamos para novembro. Por quê? Porque os dados, a prefeitura ela consegue nos entregar em setembro. Sim. Então, para que a gente possa também ter um pouco mais de tempo de organizar, a gente acabou mudando para novembro. Fizemos uma inversão ali na premiação para que a gente pudesse ter mais tranquilidade aí para fazer. Como é que está a expectativa de vocês com relação a esse evento? Do distinção ou do mérito? Não, do mérito. O mérito ele foi retomado ano passado, né? Porque ele havia sido paralisado. Paralisado. A última edição tinha sido 2019. Aí depois 20, 21 e 22 não houve em função da própria pandemia. E aí ano passado nós reativamos o mérito empresarial. Por quê? Porque eu entendo que é importante, Zé, nós salientarmos, né, aqueles que ajudam a gerar riqueza do nosso município. Porque se nós, como empresas, não gerarmos ICMS, como é que o poder público ele vai fazer algo? Não existe, não existe receita própria. O poder público ele se origina de emendas e principalmente daquilo que são as arrecadações dos impostos. Então, ou seja, sem impostos não existe governo. Claro, é verdade. E aí vem o imposto de renda, que fica para o município, se tu fizer a declaração aqui e trazer para as empresas, para as instituições locais, né? Eu faço uma campanha todos os anos aqui, Eduardo, né? De fazer esse dinheiro ficar. Não tem que ir em Brasília pedir dinheiro, cara, Samuca. Tem que estar aqui, sabe? Se tu fizer a tua declaração de imposto de renda e destinando para as entidades locais que precisam, né? Então o dinheiro fica aqui. Aí tem o ISS, tem o ITBI, né? Tem o ICMS,
que é um fator gerador importantíssimo, né? Então é Com certeza. Eu acho que isso aí faz com que o desenvolvimento seja maior. Eu sou um defensor intransigente disso, viu? Que bom, Zé. Fico legal. Feliz. Até vou te provocar depois também para a gente fazer essa conversa aqui. Eu até já convidei, que é meu parceiro de todos os anos aqui, o Ricardo, que já foi presidente da entidade. Sim, Ricardo é um grande amigo. E mais os presidentes, tanto do Caminho da Luz como da PAI. Perfeito. O Ridone, mais o Arthur, né? Isso. Para estar aqui conosco também, a gente fazer uma mesa redonda para poder discutir isso aí, né? Desse dinheiro ficar aqui. Eu quero já iniciar cedo esse ano. Agora, em seguida, já fiz uma preliminar com eles. E agora quero fazer uma outra com vocês, todos, né? Participantes ativos. Maravilha. Legal. Queridos amigos, uma coisa que é interessantíssima também é a questão do empreendedorismo. E eu pergunto para vocês, essa questão aí da pandemia, tu falou agora há pouco na pandemia, as pessoas já se recuperaram, já estão conseguindo empreender de novo? Zé, essa é uma pergunta interessante, né? E também dentro do nível de complexidade grande para responder, porque na verdade a gente vivenciou aí de forma um pouco mais intensa praticamente 3 anos de pandemia. Claro. E aí, ano passado, nós tivemos, né, aquele vendaval que em setembro, que assolou muito a nossa comunidade. Então, ou seja, as empresas e as pessoas, de uma forma geral, ainda não estavam totalmente recuperadas, né? E tanto é que a gente percebe, e nós acompanhamos aí esse primeiro semestre de 2024, que realmente foi um primeiro semestre bem aquém, né? Foi um primeiro semestre bem retraído, se nós pudermos assim dizer, referente à questão econômica da nossa cidade, porque naturalmente, né, e também a questão da troca de governo a nível federal, isso também gera naturalmente uma instabilidade nas pessoas de vou empreender, não vou empreender, vou investir, não vou investir. Então, esse conjunto fez com que existisse uma retração. Ao lado da questão também do endividamento, né, Zé? Nós temos um número de pessoas endividadas muito grande, então tudo isso compromete o crédito, comprometendo o crédito faz com que não existam compras, e não existindo compras, naturalmente, essa receita ela acaba não acontecendo. Tu sabe que agora, até antes de nós entrarmos no ar aqui, a gente estava brincando, e eu falei na intempérie, no tempo, enfim, né, dizendo, que vamos, sexta-feira vai dar tudo certo. Mas a gente está dentro de um momento delicado de novo, né? Já tem várias pessoas, eu acho que são mais de 200, os guris estão na prefeitura ali, podem me ajudarem, mais de 200 pessoas desabrigadas em Bagé, né? Isso é ruim, né? Isso é realmente muito desafiador, né? Para usar uma palavra um pouco mais amena. Por quê, Zé? Porque são recursos que acabam sendo direcionados para um setor só. Sim. No momento que a pessoa tem a sua casa afetada, naturalmente, uma área só, que é a área principalmente da construção, é que acaba sendo mais beneficiada, que é o que aconteceu em setembro, né, quando aconteceu aquele vendaval. Então, isso é ruim porque isso fortalece um segmento, mas enfraquece o restante. Porque a pessoa não vai ter recurso para investir também em outros segmentos. Acaba, por uma questão de necessidade e urgência, investindo num segmento apenas. Tu falou agora há pouco na questão do crédito, né? E vem a pergunta, e é para ti também, que gosta de finanças, né? Que é a questão da suba dos juros de novo, né? Isso é uma coisa que afasta as pessoas na compra, né? Tem muita gente, depende só do crediário, né? Só do cartão de crédito, não é isso? Esse é o desafio, né? De quem empreende. Mas eu acho que isso não é mais um estilo de vida, mas é um jeito da gente encarar os desafios. Que sempre vão ter, entendeu, Zé? Ainda mais numa cidade com pouco recurso que nem a nossa. Mas se a gente não... e esse é um dos papéis sociais de qualquer empresa, que é gerar tributo, gerar emprego, é gerar um produto ou um serviço para aqui, para a cidade de Bagé. Se a gente não fizer isso, alguém vai fazer. E esse alguém pode ser alguém de fora. E aí é que esse recurso fica mais escasso na nossa cidade.
Sim. Então, o que a gente pretende e o que a gente espera sempre aqui é que o dinheiro circule dentro da cidade, sabe? Que as pessoas deem valor para as empresas da cidade. Sim. Todos têm desafios, todos. Pode ser atendimento, preço. Hoje a gente concorre com empresas de outros estados. Sim. Né? Pagando menos imposto. Eu tenho máquinas que, às vezes, eu comprando com o meu CPF, eu pago mais barato do que se eu comprar com o meu... na empresa. Do que o meu CNPJ. Tu me entende? Uhum. E claro, a gente não está pedindo para que as pessoas comprem porque a gente é de Bagé. Sim. Não, a gente quer se fortalecer para a gente tentar concorrer. E até oferecer o melhor, né? E até oferecer melhor. Ou produto, ou serviço, ou atendimento, enfim. Sim. A gente precisa brigar de algum jeito. Claro. Porque se a gente não brigar de algum jeito, a gente vai se tornar uma cidade com filiais de empresas de fora. Claro. Aonde os sócios vão gastar, não vão gastar aqui, não vão consumir aqui. Então a gente precisa se dar conta e é nesse... é por isso que vem muito forte a questão do associativismo, entendeu? Sim, pois é, eu queria que da gente se fortalecer, né? Fortalecer o nosso negócio, não só porque eu preciso de dinheiro. Não, se tu der um monte de dinheiro, o cara vai fazer também. Sim. Só não vai fazer coisa boa. Na verdade, a gente precisa saber aonde gastar, como gastar. Sim. Né? Treinar a equipe, né? Enfim, a gente precisa buscar com aquilo que a gente tem na mão, né? E lutar por dias melhores, entendeu? Tu sabe que dias atrás, quando eu trouxe aqui o pessoal do Sicredi, uma das questões que eu levantei aqui foi a questão da educação financeira, né? Que deve começar em casa, né? Escola, enfim. Qual é o entendimento de você sobre isso? Olha, Zé, essa tua colocação ela está muito alinhada, inclusive, com o que nós ontem, né, no evento de encontro com os possíveis prefeitos e prefeitas de Bagé, nós colocamos como um documento, nós entregamos um documento. Né, onde ali um dos itens, inclusive, estava na questão da educação, no eixo educação, o desenvolvimento de inovação, tecnologia e educação financeira nas escolas. Por quê? Porque isso é fundamental para que desde pequeno eles saibam gerir os seus recursos. Claro. Porque uma sociedade, a gente sempre fala que a economia ela é muito pautada por decisões. E a cultura de uma região ela é mais forte que a economia. Sim. A cultura ela é mais forte que a economia. Se nós tivermos uma cultura forte, a nossa economia é forte. Sim. Mas não adianta nós termos uma economia forte se a nossa cultura não for forte. E quando tu toca sobre educação financeira, Zé, isso tem a ver com cultura. Sim. Cultura de aprendizado, cultura de saber gerir os seus recursos, para que nós consigamos ser melhores ativos de tudo aquilo que gera para nós. Sabe que tu tocou numa questão interessante que me chamou a atenção agora, e a questão ambiental, vocês também trataram com eles aqui, porque as questões climáticas hoje nos remetem para essa situação nova nas nossas vidas, né? Zé, os 3 eixos que nós abordamos foi economia, educação e, não menos importante, né, mas assim, a questão da infraestrutura. Sim, sim. E aí, por que isso? Porque como nós tivemos uma amostra bem significativa, ficava difícil de nós estendermos para outros eixos. Porque depois, para tratar essas informações, seriam muito... Mas na questão ambiental, especificamente, nós não tratamos isso, mas nós sabemos que, assim, que a política de liberação, inclusive, ambiental, ela é muito precária. Tem empresas que acabam cansando por uma liberação e não recebe essa liberação e não opera. Claro. Então, como é que a gente vai desenvolver o nosso município? Como é que nós vamos atrair indústrias para Bagé, Zé, se a gente não consegue ter um processo mais desburocratizado? Sim. E quando eu falo desburocratizado, eu não estou dizendo que tem que enfraquecer. Que tem que enfraquecer. Não, mas tem que ser mais rápido. Sim, sim, O empresário ele precisa tomar decisões mais rápidas. Ele não pode ficar investindo 2, 3 anos sem ter recursos, sem abrir o seu negócio para gerir recursos. Sim. Outra questão também, empreendedorismo, a gente já tocou um pouco sobre isso, mas qual é a visão de vocês para o futuro e a questão do turismo também?
Samuel, contigo, falar um pouco sobre empreendedorismo e turismo. Falando um pouco sobre finanças, né? Eu aprendi que dinheiro não aceita desaforo, entendeu? Então tu não pode desafiar. Então tem que... E isso é algo que o Eduardo bem colocou, isso vem de casa. Né? Primeiro tem que dar... Começa na família. Uma carteira, né? Uma carteira, dá dinheiro. Dinheiro não mata, tu pode tocar o dinheiro. Tem que gastar, tem que fazer o dinheiro trabalhar para ti também. Enfim, eu acho que isso aí não tem. Eu me lembro que eu nunca vi isso. Né? Fatura de cartão de crédito só vai ver depois que tem. Né? Enfim, eu acho que essa cultura a gente tem pouco aqui. Sim. Porque a gente, eu acho que sempre teve... E é uma questão da nossa região que a gente precisa vencer. Mudar. Cultural, né, Samuel? É cultural. Porque o empreendedorismo, ele não é trabalhado nas escolas, né? Sim, e deveria, porque justamente isso não quer dizer que todo mundo seja... O empreendedor, existe na verdade o intraempreendedor, que é aquele que desenvolve empreendedorismo dentro das empresas. Claro. Então, ou seja, a pessoa sabendo ser um empreendedor, ele pode inclusive ajudar a empresa onde ele está trabalhando a desenvolver e melhorar. E a importância das startups, né? Sim. Com certeza. Sim, é uma ferramenta fundamental. Eu estava vendo, a gente tem uma evasão de recurso, inclusive até, eu acho que é do Bolsa Família, os caras começaram a cruzar dados. Sim. E viram que foi uma grana para essas apostas, porque hoje é muito fácil do dinheiro sair, entendeu? Sim. Pelo Pix. Então o pessoal, usuário do Bolsa Família, mandando dinheiro para apostas. Olha o cruzamento de informações. Aliás, exatamente. Aliás, hoje, inclusive, é motivo de uma reunião do ministro da Fazenda, né, e do presidente da República e os membros mais próximos do governo, né, para ver como é que vai fazer isso para o futuro, né? Sim, eles querem regulamentar. Até regulamentar, que é o principal, que é o primeiro, é o primeiro momento. Mas acho enfim, que é fácil sair, né? Então, é uma questão da gente mudar essa cultura, porque o que a gente quer? A gente quer que o dinheiro circule aqui e gere riqueza aqui. Claro. Sabe? A mesma nota circulando aqui, que hoje não é mais nota, né? Sim. Hoje é Pix, ela pode sair muito rápido daqui do Bagé. Em fração de segundos. Ela sai daqui, entendeu? Sim. Isso que o Samuel trouxe, né, ele justamente cria um enfraquecimento, né, da nossa economia local, né, porque, e eu gostaria só de citar também, né, principalmente os grandes players, né, internacionais, que são aqueles shoppings pela internet que até então não estavam tarifados, né, e agora eles acabaram sendo tarifados em $50 apenas, o que eu discordo. Sim. Por quê? Porque a competitividade é muito desigual. A mão de obra chinesa é a mão de obra mais barata do mundo. Sim. Então, imagina só a gente conseguir competir, e eu falo já a nível Brasil, aí já se estende, não tem mais a ver com Bagé. É desigual, é desumano nós competirmos com esta questão internacional e principalmente com a mão de obra chinesa. E, naturalmente, eu entendo que essa tarifação ela deveria ser bem maior. Por quê? Porque quando entra tantos produtos tão baratos, o que está fazendo com que feche fábricas, indústrias, e fechando fábrica e fechando indústria, as pessoas não percebem, mas fecha postos de trabalho. Fechando postos de trabalho, as pessoas não têm dinheiro. Se não tiver dinheiro, elas não consomem. Aí o que vai acontecer? Vão entrar nos programas sociais. É um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Com certeza. Que isso precisa ser trabalhado, porque assim, a nossa população ela precisa ser educada para gerir os seus recursos e não necessariamente para simplesmente receber recursos. Claro, verdade. Guris, conversamos durante 30 minutos. Perceberam como passou rápido? Então, eu me sinto em casa aqui, né? Eu me sinto em casa. E o Samuel ficou conversador, tu viu? O Samuel, assim, ó, o Samuel disse que ficava nervoso. Eu não percebi que tu ficou nervoso. Eu também não. Se tu ficou, tu enganou bem, Samuel. Falha o platinado umas horas. Muito legal. Guris, é o seguinte, eu fiz questão de chamá-los hoje. O meu programa sempre é gravado na terça para sair na sexta. E na quarta para sair na outra terça. Perfeito. Mas eu, com uma distinção a vocês e à instituição, eu fiz questão de chamá-los hoje e os meninos vão correr aí atrás da máquina para colocar ao ar sexta-feira o programa de vocês. Com homenagem à instituição empresarial, à instituição, à CIBA. O Eduardo fala muito bem, né, da história da CIBA, né, do
do tempo que ela tem, né? Claro. A entidade é uma entidade muito rica, né? Sim. A CIBA, ela foi fundada em 13 de novembro de 1898, então ela está fechando 126 anos agora, em novembro, né? E ela foi fundada nada menos que por Emílio Guillain. Sim. Que é para mim, assim, talvez o maior empreendedor. Vocês vão fazer alguma coisa esse ano para homenageá-lo? Olha, nós tínhamos uma ideia de fazer isso, só que como a gente tem um calendário muito apertado de eventos, a gente acabou não conseguindo ter braço para tocar todos esses processos, porque ficou muito evento. Então, assim, e como a gente tem esses ciclos de palestras mensais, tudo isso se soma com os eventos, né? Por exemplo, o Distinção. O Distinção é um evento. Mas nós tivemos esse mês também palestra. Claro. Então, assim, agora outubro a gente tem a primeira aceleração empreendedora, que é um ciclo de palestras, oficinas e workshops. Vai envolver um monte de gente, então, ou seja, tem muito evento assim, e aí falta braço para a gente conseguir. Mas seria fantástico. Eu participei de uma roda de conversa no aniversário, acho que foi não me recordo se foi de... quantos anos da morte do Emílio Guillain. Eu participei lá na Casa de Cultura, né? Muito interessante. E a história dele é riquíssima. Fantástico. É fantástico. Aliás, é um tema até para a gente discutir futuramente. Eu acho que merece, inclusive, uma premiação futuramente, né? Com o nome dele. Pois é, tu sabe que isso foi até trazido em pauta nesse evento lá na Casa de Cultura, né? Sobre isso, sobre nós termos um tipo de reconhecimento, né? Instituir o prêmio. Porque ele não foi uma pessoa somente para a CIBA, né? Ele também foi o primeiro presidente da Associação Rural. Então, assim, foi a primeira pessoa que trouxe... também tem uma... Foi aqui. A Federação ela foi fundada em 1927 aqui, dentro da CIBA. Isso. Com seus integrantes todos de Bagé. Então, assim, nós temos aí uma história muito empreendedora. Tem a questão da energia elétrica, do automóvel. Do automóvel, da questão da telefonia. Primeiro banco de fomento mercantil. Eu soube nessa roda de conversa lá que ele foi o que trouxe o primeiro vaso sanitário. Eu não sabia isso, Essa eu também não sabia. Eu descobri na roda de conversa lá. Então, assim, ele é para o seu tempo, Zé, ele é uma pessoa fora da curva, né? Avançadíssimo. Imagina naquela época ele conseguir gerar tudo isso, né? Então, assim, é uma pessoa fora de série, né? Aliás, tem duas figuras aqui que eu sempre trago ao longo da história, né? Que é ele e o Visconde de Magalhães, né? Claro. Que é outro também, que foi empreendedor nato, São né? duas figuras né? importantíssimas. Que devem ser enaltecidas por todos sempre. E tu sabe que tu falou um fato interessante, né? A gente acaba... esquecendo nossa história, né? Nós somos uma população que tem uma memória curta para a história, né? A gente acaba esquecendo daquilo que foi tão importante e o que nos fez chegar até aqui, né? Claro. A gente não pode desconsiderar o que nos fez. Que nem eu falo, por exemplo, sobre os ex-presidentes da entidade. Eu estou numa situação mais favorável, porque a entidade já está numa condição melhor. Mas olha todos os que passaram até então, né? Olha quanto foi desafiador ao longo dos anos chegar até aqui, né? Em situações críticas, às vezes, da cidade. Com certeza. Né? A gente passou aí por... a gripe espanhola, né? A gripe espanhola foi o evento mais traumático. E as pessoas até não sabem, mas assim, ela foi mais traumática que a própria pandemia. Claro. E a CIBA, ela já naquela época, ela já... fazia trabalhos sociais, doando roupas, doando alimentos. Então, ou seja, tu vê como é interessante, né? A entidade, ela já daquela época, ela já tinha esse cunho social também. Imagina. Como segue hoje. Né? Interessante. Meninos. Fala muito esse Eduardo, né? Meninos. Tem mais uma coisa que tu pode falar, que é desse trabalho do Somos Um, que ainda é Somos Um? Ah, sim. Nós falamos no último evento. Nós falamos bem interessante. O Zé sabe do... Legal. Eduardo, meu irmão, obrigado. Zé. Prazer, tá? Prazer. Chega a se ver sempre aqui, cara. Obrigado, cara. Deixa até o Samuel tranquilo, né? Esse Zé é uma figura. Já. Que legal, muito obrigado, Zé. Mais uma vez. E toda a equipe, né? Porque vocês também são fantásticos. Participantes ativos. A gente entra aqui, assim, ó, e eu me sinto em casa. Que legal. Mas é verdade, não é todo lugar que a gente consegue chegar e se sentir tranquilo e ser muito acolhido, né? Não estou dizendo que os outros lugares não sejam, né? Mas aqui eu verdadeiramente acho um lugar muito especial. Legal. Muito interessante pra gente. Muito bem, falamos sobre a CIBA hoje, seus eventos, com a participação do Eduardo Soares, presidente da entidade, e o Samuel Bernardes também é diretor. Vamos encerrando nossa redação hoje
Até a próxima. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.